O sofrimento é algo presente na vida de muitas pessoas. Não estamos imunes a passar por situações que nos deixem tristes, mas quando as dores são constantes, por causa das perdas, de doenças, de uma família devastada pelos vícios e das perturbações noturnas que tiram a paz, fica evidente a existência de um mal. Como é que tá a família dela? Toda destruída. E na vida da filha lá, o que você tá fazendo? Depressão, ansiedade. Quando o mal se manifesta no campo espiritual, o resultado pode ser visto na vida de quem não tem a proteção de Deus. Eu cheguei aqui com diversos problemas internos, né? Eu cresci numa família completamente desestruturada. Entre meus 5 e 12 anos, eu sofri abuso sexual de 4 membros da minha família. Eu tinha ódio da minha personalidade, da minha pessoa, porque eu achava que ninguém gostava de mim, que ninguém ia sentir minha falta. Consequentemente, entrei num relacionamento onde eu me descobri muito insegura, tive muito problema com ansiedade. Quando esse relacionamento terminou, eu coloquei dentro de mim que eu não queria ficar com mais nenhum homem. Então, eu comecei a ficar somente com mulheres. E ali foi onde eu quis me mudar toda a minha personalidade, mudar quem eu era, mudei toda a minha aparência física e continuei vivendo essa vida com um vazio muito grande dentro de mim. E eu comecei a trabalhar num lugar que, através de uma colega de trabalho, eu conheci o centro de Umbanda. Aí foi onde eu quis me envolver com esse mundo porque eu não queria mais saber de Deus. Cheguei a procurar aliviar a ansiedade com calmante, cheguei a fumar cigarro para ver se aliviava um pouco isso e não parava. Quando a vontade de morrer é latente na mente de uma pessoa, a influência maligna encontra-se no último estágio de destruição. Eu cheguei depressivo, eu cheguei ansioso, né? Eu cheguei destruído, com a família destruída, pensando em morrer. Eu precisava usar maconha para dormir, eu precisava usar maconha para comer, porque eu não sentia fome. Então era como se fosse um remédio, né? Eu já fui viciado em maconha, eu já fui viciado, o que eu era mais viciado era maconha, mas já usei bebida, já fui viciado em álcool, né? Já usei bala, já usei LSD, lança. É por causa desse e de outros problemas que a sessão do descarrego veio para ajudar. Os pensamentos de morte, pensamentos de fracasso, pensamento suicida, em nome do Senhor Jesus, força do inferno, larga essa casa, larga essa família. A oração forte combate as amarrações do mal, trazendo paz e transformação na vida de quem participa. E hoje eu tenho uma vida muito leve. Deus, Ele me deu paz, Ele me deu alegria. Tudo o que eu tinha, assim, pendente, que estava tudo destruído, Deus, Ele foi reconstituindo. Hoje eu tenho um bom relacionamento com meus pais, com a minha família, não tem mais brigas. Hoje em dia tem muito paz na minha vida. Eu fui curado da depressão, da ansiedade, da angústia, do medo de ir para o inferno. Então Deus, Ele me libertou. E o principal foi quando Ele me selou com o Espírito Santo. A oração do descarrego é algo necessário e urgente. Não é uma coisa para a gente temer, porque é para o nosso bem. Então aqui a gente recorre ao único que pode nos dar essa libertação. Venha nesta sexta-feira amarrar o mal que se encontra em sua vida. Às 7 horas, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Nós podemos te ajudar. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E como você viu aí na matéria de abertura, Deus existe e tem poder para te ajudar, para tirar você desse fundo de poço em que você se encontra. Talvez você seja essa pessoa que diz assim, olha, eu já não aguento mais o peso do meu sofrimento, dos meus problemas. Tem me tirado o sono, tem me tirado a paz, eu não estou conseguindo trabalhar, me concentrar direito, a minha vida virou um inferno depois dessa situação que se sucedeu. Você simplesmente não sabe o que fazer. Bom, vou dar para você a direção. Pegue agora o seu celular e entre em contato conosco através da nossa central de atendimentos. O 3216-6162 está à sua disposição para você ligar e o 11-3573-3500 pelo WhatsApp você pode enviar sua mensagem de áudio ou texto, desabafar, falar do seu problema e receber
uma orientação prática que você vai fazer para mudar essa situação. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro, primeira sexta-feira do mês, e nós estamos dentro do propósito que estamos vivendo, hoje determinando a troca de cargas. Ora, o que significa isso, a troca de cargas? O texto sagrado, palavras do Senhor Jesus, vão mostrar para você o significado. Por favor, vamos ler esse texto agora. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor Jesus. Jugo suave, fardo leve. Então você vai trazer o fardo pesado que está aí, da depressão, das crises de ansiedade, da solidão, dos vícios, do medo, da insegurança, das dúvidas e tudo mais que tem atormentado você. De repente você é essa pessoa que não tem paz nem de dia nem de noite. Durante o dia é o tormento dos pensamentos que vêm na sua mente. Constante, você não para, sua mente acelerada. E durante a noite você não consegue descansar, você não consegue dormir, você não consegue encontrar paz. Então hoje é o dia de você fazer essa troca de carga, toda essa carga negativa, todo esse peso que você vem carregando, você vai deixar aos pés do Senhor Jesus no altar e vai receber dele a libertação que tanto precisa. Acompanhe essa história de fé e a gente já volta. O meu esposo virou a cabeça. Então a gente brigava de se agredir mesmo. Eu comecei a ter muito ódio dele, eu ia matar ele. Meu nome é Daiane da Silva, eu fui vítima de um ritual. Eu conheci o meu namorado, a gente decidimos casar, né? E a gente era muito feliz. Era tudo muito bom, tinha muita alegria na nossa casa. Até que então sumiu uma peça de roupa. E quando essa peça de roupa sumiu, o meu esposo virou a cabeça. Ele virou a cabeça de uma tal forma que ele começou a ser muito grosso, ele era muito ignorante, agressivo. E eu comecei, assim, a ter muitas brigas dentro de casa. Então a gente brigava de se agredir mesmo. Então a gente se agredia tanto verbalmente como corporal mesmo. Eu ia pra cima dele assim como se eu batia mesmo. O que tivesse na minha mão eu jogava. Aí eu engravidei. Na gravidez eu quase perdi a minha filha por conta disso, porque mesmo assim eu grávida, a gente tinha as brigas e eu ia pra cima dele, ele vinha pra cima de mim. E eu tive que ficar em repouso até em 30 dias por conta disso, porque a gente brigava muito. E foi ficando assim, cada vez pior. Depois que eu tive a minha filha, eu descobri a traição. Ele me contou que ele me traiu. E ali foi ficando pior, porque eu comecei a ter muito ódio dele. Eu não falei para ele sair de casa, eu meio que perdoei ele, falei que eu tinha perdoado, mas sempre que tinha brigas, eu jogava na cara dele. E aquilo ali foi me oprimindo cada vez mais, me entristecendo. Eu fiquei com complexo de inferioridade. Para mim, todo mundo era feliz, menos eu. Eu lembro que uma vez ele falou assim, você é um lixo. Você é um lixo, eu não sei o que eu tô fazendo com você. Teve uma vez que eu liguei pra ele e ele falou assim, a gente não tem casamento. Pra mim, não tem. O casamento da gente acabou. Só porque eu queria que ele falasse na minha cara. Quando eu cheguei lá, ele estava conversando com uma mulher. Ali eu falei, é a amante dele. Eu desci da moto, peguei ela pelos cabelos e fui jogar ela na frente do ônibus. E ela falava, me solta, me solta. Eu falei, eu não te solto, você vai morrer, você e ele vai morrer. Eu lembro que eu falei isso com todas as vezes. Eu falei, você e ele vai morrer, só que você vai morrer primeiro. E ele veio pra cima de mim, calma, calma. E eu lembro que eu dei um murro nele, eu bati nele, eu falei, calma nada. E ele também, bati nele pra ele sair de perto de mim. Eu peguei a moto e fui embora. Só que aquilo ali pra mim foi o meu fundo de poço, porque eu não queria mais aquilo pra mim. Eu não tinha vida, eu não era feliz, eu não tinha alegria, eu não tinha prazer de viver. À noite, quando eu deitava, sempre era assim, vou pegar a faca porque à noite eu vou matar ele. Era isso que eu tinha dentro de mim, eu ia matar ele. De uma forma ou de outra, eu queria que ele morresse. E eu lembro que eu cheguei na igreja, foi numa sexta-feira, eu falei assim pra Deus, Deus, o Senhor tem que mudar a minha vida hoje, eu não aguento mais. Eu não aguento mais.
E aí eu falei para Deus, o Senhor muda. Eu pedi para Deus com toda a sinceridade, falei para Deus mudar a minha vida. Tudo que o homem de Deus falava, eu estava ali, ó, eu fazia. E Ele foi vendo a mudança em mim. Eu mudei em casa, eu mudei como esposa, eu mudei como mãe. Eu mudei de todas as formas. Hoje a minha vida é completa, porque hoje eu posso falar que eu tenho um casamento, eu tenho uma família. Hoje os meus filhos sentam comigo, a gente come, a gente tem paz, a gente sai, não tem esse negócio de brigas, não tem mais brigas na minha casa. Então hoje a gente tem paz, tem alegria, hoje eu posso dormir, hoje eu posso dizer que eu sou completa, porque Deus mudou a minha vida. Cada dificuldade, cada decisão, coloca um peso a mais sobre os ombros já cansados. Há quanto tempo você tem vivido assim? Carregado de problemas, carregado de dores e de preocupações. Chegando no limite, um peso que você não suporta mais. Nesta sexta-feira, 5 de setembro, você vai trocar essa carga pesada pelo descanso que vem de Deus. A sexta-feira da troca de cargas, na continuação das 13 sextas-feiras da amarração do mal, com a oração do descarrego. E em todas as igrejas Universal. Você percebeu o que o mal queria fazer na vida da Daiane? Que ela matasse o esposo e fosse parar na cadeia. É assim que o mal trabalha. Ele usa pessoas para causar o problema, que foi o problema da traição, e o ritual que foi feito para separar o casal, e depois o ser humano faz o resto por conta própria. Ou seja, se arruína, se destrói, acaba com a sua própria vida. De repente você se viu na história da Daiane. Mas assim como ela conseguiu sair desse fundo de poço, você também pode sair. Hoje é o dia da troca de cargas, essa carga pesada. Você que diz assim, olha, eu estou precisando tomar um passe, eu estou precisando, sabe, de alguma coisa, porque as coisas para mim só dão errado. Está tudo dando errado na minha vida. Eu não consigo ser feliz no amor, não consigo ser feliz na minha vida profissional, as coisas estão amarradas, os caminhos trancados. Pois é. Hoje é o dia, 5 de setembro, para você dar um basta. Faça como a Daiane fez. Um dia ela disse, eu vou. E começou numa sexta-feira. O processo de libertação, o processo de vida nova começou numa sexta-feira para ela. E é o que vai acontecer com você também. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Os horários estão aparecendo no seu televisor e especialmente às 7 da noite você vai passar pelo corredor de fogo e poder. Traga toda a negatividade, toda a carga negativa que está sobre você para o altar. Entregue aos pés do Senhor Jesus. Está aqui, eu não aguento mais. Eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais essa vida que estou vivendo. Se você é essa pessoa que diz, eu não aguento mais, então hoje é o dia de você estar conosco e você vai se ver livre desse mal de uma vez por todas. Aí na sua casa, a paz, as pessoas que moram debaixo do mesmo teto se dão bem, você com seu esposo, você com seus filhos, você com seus pais e seus irmãos, como é que está o clima aí dentro de casa? De repente você diz assim, aqui é uma briga de foice no escuro. Muita encrenca, muita confusão, muita incomodação, um filho viciado nas drogas, o outro desempregado, o marido alcoólatra, a esposa depressiva. Está na hora de alguém sair deste ambiente ruim e vir para o ambiente da fé, para que haja transformação, essa mudança, essa troca de cargas. Você vai deixar essa carga negativa aos pés do Senhor Jesus no altar e dele você vai receber o fardo leve. Pode ter certeza. Olha, maior corrente de libertação no estado de Santa Catarina. Você tem a oportunidade de se ver livre deste mal de uma vez por todas. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Avenida Mauro Ramos,
1310 no centro de Florianópolis, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E você pode trazer a peça de roupa daquele familiar que está carregado, né? Aquela pessoa envolvida nas brigas, nas encrencas, nas confusões, aquela pessoa que é o pivô de todo o problema aí dentro da sua casa. Traga a peça de roupa dessa pessoa. Aquela pessoa que está hospitalizada, que está sempre doente, que sofre com depressão, que tem crises de ansiedade, convide-a. Se eles não quiserem vir, traga a peça de roupa dessa pessoa. Porque quando você passar pelo corredor de fogo e poder, o poder do Altíssimo vai se manifestar na sua vida nesta sexta-feira, tá certo? E se você nos assiste de qualquer outra localidade dentro do estado, você pode acessar agora. Universal Santa Catarina, aliás, universal.org/localizar, e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa aqui no estado. Se você está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, Brás, às 20 horas, com o Bispo Adilson. E em todos os templos da Universal no Brasil, hoje nós estamos realizando este propósito de fé. Agora, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele na sua vida. Pode ter certeza disso. Vamos a mais uma história de fé e daqui a pouquinho estaremos orando em seu favor. Quando eu busquei ajuda na medicina, a profissional me perguntou: "Você tem vontade de se matar?" E eu respondi a ela: "Não, a minha vontade é de matar." Durante um período da minha vida, eu busquei solucionar alguns problemas na bebida, na cocaína, baladas, envolvimentos com mulheres casadas, mulheres que tinham relacionamento, e isso só ocasionava mais dor, porque depois vi um arrependimento, o que eu buscava fora, o que eu tinha dentro de mim, o problema dentro de mim, que era ser preenchido por alguma coisa. Quando eu conheci a minha esposa, a gente passou a ter um relacionamento. Com o passar do tempo, decidimos morar juntos. E eu deixei algumas coisas para trás. Deixei a prostituição, deixei o uso de drogas, mas eu não abandonei a bebida e não abandonei a pornografia. Por certo momento, eu até pensava que eu tenho que mudar, mas eu não achava força para mudar, por ver o sofrimento dela. Várias e várias vezes eu a via chorando, deitado na cama, ela se cobria e chorava. Ela teve depressão, né? Tomava medicamento e eu falava que essa depressão era frescura. E assim passou muitos anos. Idas e vindas, e brigando, ia embora, não ia. Chegava cansado do trabalho e descontava o problema em cima dela. Era como se fosse uma bomba, onde só assim faltava acender o pavio para poder explodir. Tanto que por algumas vezes ela falava para mim: "Você precisa de ajuda, você tem transtorno bipolar." Eu cheguei aí no médico, passei por um psicólogo, o psicólogo me encaminhou para um psiquiatra. Só que nesse termo ele me passou o remédio. E na hora que eu levantei da sala que ele me passou para prescrever o remédio, eu rasguei as folhas, que eu não precisava daqueles remédios. Que eu conseguia me controlar, conseguia me ter, porque isso era frescura, era coisa da minha cabeça. Só que na verdade eu não conseguia me controlar. Quando eu percebia, já estava fazendo o que não devia, brigando, não só com a minha esposa, não só com meus filhos, mas na rua. Com todos esses problemas, eu comecei a ter uma visão de que a minha família me julgava. Eu peguei aquele sofrimento todo e trouxe para dentro de mim. E isso fez com que eu me tornasse um homem mais ruim do que eu já era. Comecei a ter pensamentos de morte, crises de ansiedade, coisas que eu pensava que era frescura da minha esposa, que teve a depressão. Fui no médico, o médico receitou medicamentos para que não dormia, né? Passou calmantes. Passou primeiro um calmante e vamos ver se vai fazer efeito. Não fazia efeito. Então vamos passar o mais forte. Aí eu passei a tomar o mesmo medicamento que a minha esposa tomava. Então dividia com ela o medicamento numa situação que eu duvidava dela, falava que era uma pessoa fraca. Mas quando alguém perguntar para mim: "Eu também tô bem", sempre tô bem, com orgulho, com o ego lá em cima. Para não ver meus filhos pedir alguma coisa para comer e não ter o que eles queriam, eu saía de casa, para aliviar um pouco o sofrimento, né? Eu coloquei no status algo sobre inveja, sobre sofrimento, e a minha irmã viu. E a minha irmã já frequentava a igreja, né? E eu sempre relutei aos convites dela. Só que chegou
Como eu cheguei na estaca zero, no fundo do poço, eu não tinha mais força para relutar. Eu tive que me render aos convites dela e fui até a Igreja Universal. Quando eu cheguei lá, foi uma luta, foi uma guerra muito grande para poder ir. Uma perturbação muito grande. Mas entrei e recebi uma oração, participei da reunião. Essa noite eu dormi que nem uma criança, até brinquei. No outro dia que eu voltei, eu falei com o pastor, você dormiu? Eu falei, dormi, pastor. Dormi como uma criança, como nunca tinha dormido. Quando eu acordei assustado, porque eu consegui dormir tanto. Eu tinha muitas dores nos meus calcanhares, era como ferro entrando nos meus dois calcanhares, que eu tinha medo de levantar da cama para não sentir essa dor. Não só nos calcanhares, como também nas virilhas. E eu ficava um bom tempo deitado, eu aproveitava que o braço doendo, eu também ficava deitado. Quando eu levantava, era uma dor muito tremenda, que às vezes faltava até força e chegava até como se fosse cair. E as dores passou. Eu fiquei pensando, poxa, mas cadê eu tomava medicamento e não passava dor? Por que agora passou? E eu fui entender que a dor não era no físico, era na alma. Era minha alma gritando. E por orgulho, por achar que eu era alguma coisa, e eu não buscava, sabendo o que eu tinha que fazer, né? E aí então começou a luta, começou a guerra, a batalha. Em Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu pensei, poxa, mas o que isso aqui quer dizer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só que alguns versículos para cima fala que a gente busca, né, a nossa preocupação, no caso a minha preocupação estava onde? Nos bens materiais, de dar para minha família o melhor. Só que para mim dar o melhor para minha família, eu tinha que ter o melhor. Que qual é o melhor? Deus, Jesus, eu tinha que conhecer isso. Então se a palavra dele está mandando buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eu tinha que deixar todas as minhas manias. Foi uma luta, essa guerra constante de batalhar contra mim mesmo. E o mal jogando na minha cara o que eu já tinha feito, quem eu era, como eu era, e foi uma guerra. Eu fui aprendendo a palavra foi entrando e eu vi a necessidade de me limpar, tirar o que era desnecessário e acrescentar o que era necessário. Fiz como a palavra de Deus diz, me batizei nas águas, fui participando de propósitos, jejuns, orações, orações de madrugada, para poder ter uma comunhão com Deus. A mudança tinha que vir do interior para o exterior. Um dos livros que me ajudou bastante foi o livro O Prazer da Vingança, onde eu nem cheguei a terminar de ler o livro. E eu vi que o mal que tinha dentro de mim tinha que ser libertado, que era dar o perdão. Dar o perdão para ser perdoado. Como que Deus iria me perdoar se eu tinha mágoa de alguém? E isso foi muito bom, foi excelente, foi maravilhoso, porque no momento que eu abracei as pessoas, que não só pedi perdão, como eu abracei, foi como se um caminhão cheio de areia saísse dentro de mim. E daquele ponto foi em busca constante do Espírito Santo. Aí teve a vigília do pijama, mas foi em casa. O bispo falou, aí teve um fundo, depois teve uma música, um vídeo de uma música. Aí o bispo falou, esses são os pontos chaves para saber que você tem o Espírito Santo. Só que antes dele falar isso, eu tinha uma paz que eu não soube explicar o que era. Quando o bispo falou que se você tem o Espírito, tem paz, tem alegria, nossa. A voz, eu sou contigo, meu filho, eu sempre estive. Sempre estive contigo, nunca te abandonei. Aí foi maravilhoso. A minha vontade era de descer correndo e acordar minha esposa, acordar a casa e falar, amor, você precisa ter, amor. Você precisa conhecer. Você não tem como explicar. É algo que... aquela dor, aquela angústia, aquela preocupação não existia mais. Existia a paz, a tranquilidade. E saber que o que eu tanto almejava consegui, mas não consegui por méritos meus. Foi sim porque Deus olhou para mim. Ele me tirou do inferno. Do fundo do poço. Ele me resgatou.
Hoje, nós temos paz dentro de casa. Sou um novo homem com a minha esposa, com os meus filhos. Hoje não nos falta nada. E pensamento de morte, hoje eu quero viver para ajudar as outras pessoas a ter o que eu tenho. E se for possível, eu quero te deixar um conselho. Dizer para você que também busque o reino de Deus como eu busquei. E quando ele estiver dentro de você, você vai viver. Você vai ter uma vida completa e desejo de viver e não de morrer. Se tem uma coisa que cada vez mais parece distante do ser humano, é a paz. Mas também olha o estado que o mundo está, você diz. Tem música, bebida, drogas, tiros. Novos ataques aumentaram. Uma grave crise nas contas públicas. De fato, não vivemos dias fáceis. Mas ainda assim, a paz existe. E não é a paz de um lugar isolado ou do som da natureza. Não. A verdadeira paz existe. E quem a criou quer estabelecê-la, sabe onde? Bem aí, dentro de você. E sabe o que te separa de encontrá-la? Apenas uma decisão. Domingo, 7 de setembro. O dia do encontro com a paz. Às 7, 9h30 e 18 horas. Em qualquer igreja universal no Brasil ou no mundo. Saiba a mais próxima de você pelo localizador universal.org/localizar. Tudo aquilo de ruim que estava dentro do Sandro saiu. E hoje o Espírito da Paz habita nele. Por isso que neste domingo, dia 7 de setembro, nós estaremos realizando o dia do encontro com a paz. Se você deseja encontrar-se com a paz, está aí a oportunidade para você. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, 9h30 da manhã em ponto, na grande concentração de fé e milagres. Você também pode ter um encontro com a paz. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu disseste: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. E, meu Deus, não são poucos aqueles que estão cansados. Cansados, meu Pai, de não dormir à noite. Cansados, meu Pai, das coisas darem errada. Meu Deus, estenda a tua mão, vá adiante do teu povo, quebra as portas de bronze, despedaça as trancas de ferro, ou seja, as amarrações que têm impedido o progresso, o sucesso dos teus filhos. Como ministro da tua palavra, meu Pai, eu invoco o teu nome para a libertação, para a salvação, meu Pai, de todo catarinense, de todo aquele, meu Pai, que se encontra nos assistindo, nos ouvindo. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Você que crê, diga graças a Deus. Hoje, sexta-feira, é dia de libertação em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Na nossa sede estadual, Avenida Mauro Ramos, 1310, como em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Graças a Deus, Bispo Sérgio, Deus abençoe o senhor e Deus abençoe a você que acompanhou essa programação. Agora, só depende de um passo de fé da sua parte. Até o nosso próximo encontro.